No aniversário do meu pai, minha etiqueta de nome dizia, a decepção. Minha madrasta riu bem, é verdade. Então, eu me levantei, bati no meu copo e disse, gostaria de fazer um brinde a última vez que vocês me verão. Meu pai engasgou, mas o verdadeiro choque veio quando saí pela porta e deixei para trás um último. Tenho 32 anos e se você perguntar ao meu pai, ele provavelmente dirá que sou a maior decepção dele. Não porque estou com problemas com a lei, não porque estou desempregada, não porque fiz algo realmente ruim, mas porque escolhi viver minha vida nos meus próprios termos em vez de seguir o plano que ele tinha para mim. Meu pai, James, é o tipo de homem que gosta que as coisas sejam do jeito dele. Ele sempre foi muito controlador, preocupado com aparências e, acima de tudo, com a lealdade familiar, desde que essa lealdade o beneficie. Quando meus pais se divorciaram, eu tinha 10 anos. Não foi um divórcio feio, pelo menos não aparentemente, mas meu pai seguiu em frente rapidamente. Em um ano, ele estava casado novamente com Stephanie, uma mulher que tinha 2 filhos de um casamento anterior, Hunter e Olivia. Foi quando tudo começou a mudar. No início, eu realmente tentei. Eu era apenas uma criança e queria que meu pai fosse feliz. Stephanie era legal daquele jeito falso e doce, entusiasmada demais em público, sempre fazendo um show de como ela estava tentando unir a família. Ela me abraçava um pouco apertado demais e dizia coisas como, eu sei que vamos ser melhores amigas. Mas por trás das portas fechadas, ficou bastante claro que ela tinha apenas uma prioridade, seus próprios filhos. Meu pai, que sempre esteve envolvido na minha vida antes, de repente tinha novas prioridades. Ele passou de ser meu pai a ser o pai deles. No começo eram coisas pequenas, como perder meus jogos de futebol, mas nunca os de Hunter, esquecer de me buscar na escola, mas sempre estar na hora para o recital de dança de Olivia. Depois piorou. Quando eu tinha 14 anos, esperava-se que eu cuidasse deles, ajudasse com as tarefas que eles nunca tinham que fazer e agisse como uma boa irmã mais velha enquanto eles se safavam de tudo. Se eu reclamasse, meu pai suspirava como se eu o estivesse exaurindo e dizia, eles precisam de mais atenção. Você é mais velha. Seja madura. Stephanie, por outro lado, tinha uma abordagem mais direta. Ela me chamava de egoísta. A gota d'água foi quando meu pai esvaziou a conta poupança que minha mãe havia montado para mim, dinheiro que deveria ser para minha mensalidade da faculdade. Minha mãe lutou muito na justiça para recuperar esse dinheiro, mas até então, o estrago já estava feito. Eu estava furiosa. Mal falei com ele no meu último ano do ensino médio e quando fui para a faculdade, que paguei sozinha, só voltei para algum feriado ocasional. Os anos passaram e meu relacionamento com ele nunca se recuperou de verdade. Eu ainda recebia convites para eventos familiares, mas eles sempre pareciam mais uma obrigação do que um esforço real para me ver. Eu podia sentir que, para meu pai e Stephanie, eu era apenas a filha difícil que se recusava a fazer parte da família feliz. Hunter e Olivia, por outro lado, eram os filhos perfeitos. O que me leva à festa de aniversário do meu pai. Stephanie estava organizando uma grande festa para ele, uma daquelas coisas exageradas, convidando todo mundo que já conhecemos. Eu não estava planejando ir, mas minha tia, uma das poucas pessoas da família que ainda estava do meu lado, me convenceu. Só apareça por um tempinho, ela disse. Talvez as coisas tenham mudado. Soiler, não tinham. No momento em que entrei, senti aquela tensão familiar e indesejada. Pessoas que eu não via há anos estavam lá, mas em vez de cumprimentos calorosos, recebi acenos educados. As conversas fluíam ao meu redor, mas ninguém realmente me incluía. Vi meu pai do outro lado da sala, rindo com alguns amigos antigos, mas quando seus olhos pousaram em mim, seu sorriso vacilou por meio segundo, como se ele estivesse surpreso por eu ter realmente aparecido. Eu já estava me arrependendo de ter ido quando notei uma pequena mesa perto da entrada. Tinha etiquetas de nome. Stephanie já tinha feito isso antes em eventos passados, alegando que ajudava as pessoas a socializar. Era a cara dela. A maioria das etiquetas era normal. Tio Mark, prima Raquel, vizinho Tom. E então vi a minha e congelei porque minha etiqueta não dizia apenas meu nome. Dizia outra coisa, algo que me deu um nó no estômago. Peguei a etiqueta olhando para ela e do outro lado da sala ouvi uma risada familiar. Steph. Ela estava me observando, uma taça de vinho na mão, um sorrisinho satisfeito no rosto. Apertei a etiqueta entre os dedos, sentindo o calor subir no peito. Isso não ia acontecer do jeito que ela esperava. Fiquei ali por um momento, segurando a etiqueta entre os dedos, meu cérebro levando um segundo extra para processar o que eu estava vendo. Tinha meu nome, mas embaixo, em letras menores, alguém havia escrito a decepção.
No começo pensei que talvez fosse algum tipo de piada, alguma piada horrível e sem graça. Talvez um primo tentando ser engraçado, talvez um mal-entendido infeliz. Mas então ouvi a risada dela. Stephanie. Olhei para cima e a encontrei do outro lado da sala, perto do bar, tomando seu vinho como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Nossos olhos se encontraram e aquele sorriso lento e satisfeito se espalhou pelo rosto dela. Eu podia sentir meu pulso nas orelhas. Algumas pessoas tinham notado que eu estava ali agora, alguns olhares na minha direção. Ninguém disse nada, mas eu podia sentir o peso disso, a expectativa. Eu quase podia ouvir as palavras que eles não estavam dizendo, não faça uma cena. Respirei fundo e coloquei a etiqueta de volta na mesa. Alisei-a, alinhando-a perfeitamente com as outras. Por um segundo quase ri. Claro! Claro que ela faria algo assim. Isso era típico da Stephanie, não um insulto direto, não algo óbvio o suficiente para que as pessoas a confrontassem imediatamente, mas algo sutil o suficiente para que, se eu reagisse, parecesse que eu era o problema. Eu deveria ter sabido no segundo em que passei pela porta que algo assim estava por vir. Uma mão tocou meu ombro e me virei para ver minha tia, a única pessoa nessa família que realmente me entendia. Suas sobrancelhas estavam franzidas, os lábios apertados em uma linha fina. Ela tinha visto a etiqueta. Seus olhos piscaram em direção a Stephanie. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Forcei um sorriso apertado. Eu disse. Estou bem. Mas não estava. Eu estava exausta. Exausta de uma maneira que nem sabia como descrever porque isso não era novidade. Isso nem era a pior coisa que ela já tinha feito. Isso era apenas o mais recente em um longo padrão de sempre me lembrar do meu lugar. Eu deveria ter saído naquele momento. Deveria ter me virado e ido embora, mas algo dentro de mim disse, não dessa vez. Então, em vez disso, respirei fundo, endireitei os ombros e fiz algo que sabia que os pegaria desprevenidos. Sorri um sorriso fácil e verdadeiro, como se nada tivesse acontecido. Então peguei uma taça de champanhe de um garçom que passava, bati levemente com a unha no copo e me virei para a sala porque se Stephanie queria um show, eu ia dar um a ela. Levantei meu copo apenas um pouco, sentindo o peso da sala mudar enquanto algumas pessoas olhavam na minha direção. Eu não tinha feito uma cena, ainda não, mas o leve tilintar da minha unha contra o copo tinha chamado a atenção suficiente. O suficiente para fazer Stephanie hesitar por uma fração de segundo antes de tomar outro gole lento de seu vinho, seus olhos se estreitando ligeiramente como se ela estivesse tentando descobrir o que eu estava fazendo. Deixei o momento se estender um pouco mais do que o necessário, como se estivesse considerando fazer um brinde antes de balançar a cabeça levemente e me virar, indo mais fundo na festa. Eu não ia dar a ela a satisfação de reagir, ainda não. A festa em si era exatamente o que eu esperava, lotada, polida demais, com catering caro e decorações cuidadosamente selecionadas. Stephanie tinha se esforçado ao máximo, como sempre fazia, porque tudo na vida dela tinha que ser uma performance. Não era apenas sobre comemorar o aniversário do meu pai. Era sobre se exibir, sobre mostrar às pessoas como a vida dela era perfeita, como ela e meu pai eram amados, como os filhos deles tinham se tornado bem-sucedidos. Os filhos dela, não eu. Hunter e Olivia já estavam no centro das atenções no meio da sala, cercados por um pequeno grupo de parentes que assentiam enquanto Olivia falava animadamente sobre seu casamento que se aproximava. E claro, o papai está pagando por tudo, ela dizia, exibindo um sorriso enquanto girava o enorme diamante no dedo. Queríamos algo elegante, sabe? Um casamento realmente sofisticado, não um daqueles desastres cafonas do Pinterest. Mordi a língua para não rir. Olivia sempre foi assim, polida, ensaiada com a quantidade certa de autoconfiança para garantir que tudo girasse em torno dela sem parecer óbvia demais. Hunter, enquanto isso, estava encostado no bar, assentindo enquanto alguns dos velhos amigos do meu pai o parabenizavam por seu novo emprego, do qual eu tinha certeza de que ele não havia realmente conquistado. Hunter nunca trabalhou por nada na vida. Todas as oportunidades foram entregues a ele, todos os erros silenciosamente corrigidos pelo meu pai. Eu estava meio tentada a ir até lá e me inserir na conversa só para vê-lo se contorcer, mas, antes que pudesse, ouvi a voz do meu pai. Ele disse, e quando me virei, ele já estava vindo na minha direção, um drink na mão, a expressão cuidadosamente neutra. Eu não achei que você fosse vir. Sorri, mas não foi um sorriso verdadeiro. Não perderia por nada. Ele assentiu, olhando ao redor da sala antes de olhar para mim. Você tem andado ocupada pelo que eu vi. Lá estava, a maneira educada e cuidadosa dele de evitar realmente perguntar qualquer coisa sobre minha vida,
do mesmo jeito que ele sempre fazia. Assenti. O trabalho tem sido bom. Comprei uma casa no ano passado. A sobrancelha dele se ergueu levemente. Uma casa? Sim. Ele tomou um gole de sua bebida, sem perguntar mais nada. Era isso que meu pai fazia. Ele odiava quando eu fazia qualquer coisa que tornasse impossível para ele me ver como o fracasso que ele sempre achou que eu seria. Toda vez que eu fazia algo por conta própria, sem o dinheiro ou a ajuda dele, isso desmoronava a narrativa que ele construiu em torno de mim, aquela em que eu estava perdida, egoísta e imatura. Ele não gostava disso. Ele preferia muito mais a versão de mim que ele podia balançar a cabeça em desaprovação, a versão sobre a qual ele podia falar em tom de pena quando as pessoas perguntavam sobre mim. Eu podia sentir que ele estava procurando algo para dizer, algum tipo de alfinetada sutil, mas, antes que ele pudesse, a voz de Stephanie cortou a conversa como uma faca. Bem, ela disse, se aproximando dele, o sorriso cheio de dentes. Pelo menos ela finalmente fez algo responsável. E assim, senti o calor subir no peito novamente. Me virei para ela, e ela estava radiante como se estivesse tão feliz em me ver, mas eu conhecia aquele olhar. Eu já tinha visto aquilo uma centena de vezes antes. Stephanie era o tipo de pessoa que podia insultar você na sua cara, e se você ficasse chateado, o problema era você. Ela estava só brincando. Você era sensível demais. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter deixado para lá. Mas não fiz porque algo sobre aquela noite, sobre tudo aquilo, estava me incomodando. Talvez fosse a etiqueta. Talvez fosse o fato de meu pai mal ter falado comigo antes de encontrar uma maneira de me dispensar. Talvez fosse o fato de a sala inteira estar cheia de pessoas que nunca foram realmente minha família. Fosse o que fosse, eu estava farta. Me virei para Stephanie, inclinando a cabeça levemente. Sabe, eu ia deixar pra lá, eu disse, minha voz leve. Mas preciso perguntar, de quem foi a ideia da etiqueta? Vi algo cruzar o rosto dela por uma fração de segundo. Ah, vamos lá, ela disse rindo. Você sempre leva as coisas tão para o pessoal. Foi engraçado. Assenti. Certo. Hilariante. Ela deu de ombros, tomando um gole de seu vinho. Sabe, se você passasse menos tempo sendo raivosa o tempo todo, talvez você fosse. Levantei um dedo, cortando o ar. Na verdade, eu disse, minha voz calma, acho que você está certa. Os olhos dela se estreitaram levemente. Sobre o quê? Sobre fazer uma piada, eu disse, me virando levemente e levantando meu copo. Porque agora que pensei nisso, eu também tenho uma piada. Ela piscou, pega de surpresa. Meu pai se mexeu desconfortavelmente ao lado dela, e então eu sorri devagar e fácil. Gostaria de fazer um brinde, eu disse, e assim a sala começou a ficar em silêncio. Não imediatamente, não de uma vez, mas a conversa começou a diminuir enquanto as pessoas se viravam para mim curiosas, porque as pessoas adoram um brinde, especialmente um inesperado. Eu podia sentir meu pai tenso ao meu lado. Stephanie soltou uma risadinha, mudando de posição como se estivesse tentando me dispensar. Ah, vamos lá, você não precisa. Levantei a mão, ainda sorrindo. Não, sério. Eu insisto. O peso da sala mudou enquanto mais pessoas se viravam para mim, murmúrios curiosos percorrendo a multidão. Alguns convidados pegaram suas bebidas, prontos para se deliciar com o que presumiam ser apenas um brinde leve e bem-humorado. Eles não faziam ideia do que estava por vir. O sorriso de Stephanie tinha se apertado nas bordas, mas ela ainda estava tentando manter a calma, ainda se agarrando à ideia de que eu era a mesma pessoa que ela sempre conheceu, a pessoa que engolia todos os insultos, que deixava as coisas passarem, que nunca realmente revidava. Meu pai, por outro lado, não estava tão composto. Ele me conhecia melhor do que ela. Seu aperto no copo ficou mais forte e pela primeira vez naquela noite, ele olhou diretamente para mim, não através de mim, não ao meu redor, mas para mim. Deixei o silêncio se estender um pouco mais, deixando a expectativa crescer antes de finalmente levantar meu copo para meu pai. Comecei minha voz leve, quase conversacional. E a Stephanie, é claro, porque sem eles, acho que não teria aprendido uma das lições mais valiosas da minha vida. Fiz uma pausa tomando um gole lento do meu champanhe. Stephanie soltou uma risadinha. Ah, garoto, lá vamos nós. Algumas pessoas riram. Elas achavam que isso era uma troca de farpas. Achavam que eu ia dizer algo autodepreciativo, talvez fazer uma piada comigo mesma, suavizar as coisas como sempre fazia. Sorri. Não, sério, eu quero dizer isso. Porque acho que muitas vezes aprendemos mais com as pessoas que nos desafiam, não acham? Me virei para meu pai. Pai, você sempre me disse que a família deve se apoiar, que devemos nos apoiar, celebrar os sucessos uns dos outros.
Meu pai engoliu em seco, seu aperto no copo ficando mais forte. Ele não estava gostando do rumo que isso estava tomando, e eu costumava acreditar nisso. Realmente acreditava. Mas então em algum momento percebi algo. A sala estava quase completamente silenciosa agora. Os dedos de Stephanie estavam curvados com tanta força em torno da haste da taça de vinho que me perguntei se ela não ia quebrar. Coloquei meu copo gentilmente na mesa ao meu lado. Percebi que para algumas pessoas, o apoio só existe quando você se encaixa na versão de si mesmo que elas querem que você seja. Que contanto que você desempenhe o papel que elas escreveram para você, seja o filho perfeito ou a ovelha negra, elas vão te manter exatamente onde precisam de você. E se você sair desse papel? Exalei bruscamente balançando a cabeça. Bem, é aí que elas mostram como realmente se sentem. Ouvi alguns movimentos desconfortáveis na multidão, pessoas olhando umas para as outras, Olivia olhando para meu pai, esperando para ver a reação dele antes de decidir como deveria se sentir. Vi Hunter com um sorrisinho, como se tudo isso fosse apenas entretenimento para ele. E Stephanie, ela ainda estava sorrindo, mas seus dedos estavam brancos. Eu costumava pensar que se eu apenas me provasse, se trabalhasse duro, se fosse bem-sucedida, se jogasse de acordo com as regras, você me veria de maneira diferente. Eu disse, minha voz mais suave agora, mas não menos firme. Mas eu entendo agora. Nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre o que eu fiz ou deixei de fazer. Stephanie abriu a boca provavelmente para me interromper, mas não deixei. Voltei minha atenção para meu pai. Porque no final das contas, eu nunca deveria ter sucesso, deveria? A expressão dele vacilou por apenas um segundo. Deixei isso pairar no ar antes de exalar, relaxando os ombros. Mas eu tive. Construí algo para mim. Fiz uma vida que não tem nada a ver com essa família, e deixa eu te dizer, tem sido a coisa mais pacífica e gratificante que já fiz. Eu podia ver as perguntas se formando nos rostos das pessoas, a dúvida, a curiosidade, porque elas não faziam ideia do que eu estava falando. Eu estava cansada de deixar que acreditassem na versão de mim que Stephanie e meu pai cuidadosamente construíram ao longo dos anos. Stephanie soltou outra risada forçada, tentando recuperar o controle da sala. Ah, vamos lá. Isso é ridículo. É só uma etiqueta. Me virei para ela. Você está certa, eu disse suavemente. É, mas também é um padrão, uma vida inteira de momentos exatamente como este. Pequenas alfinetadas, pequenas piadas, pequenas maneiras de me lembrar que não importa o que eu faça, aos seus olhos, sempre serei a decepção. Meu pai finalmente pigarreou, dando um passo à frente. Já chega. Encontrei o olhar dele. Concordo. Já chega. E então, antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, peguei meu copo novamente. Levantei-o levemente, deixando o peso das minhas próximas palavras pairar sobre a sala. A última vez que vocês me verão. O silêncio era ensurdecedor. Meu pai ficou tenso. A mandíbula de Stephanie caiu levemente antes que ela fechasse com força. Alguém no fundo murmurou, espera, o quê? E então, sem dizer mais nada, coloquei meu copo de volta na mesa, me virei e caminhei em direção à porta. Eu podia sentir que estavam me observando, podia sentir o pânico começando a surgir porque isso não era como das outras vezes. Dei uma última olhada para trás antes de sair pela porta e pela primeira vez na vida, não senti como se estivesse fugindo de uma briga. Eu estava caminhando em direção a algo, em direção à liberdade, à paz, à vida que estava construindo longe do drama que sempre definirá minha família. Quando saí naquela noite, respirei fundo, o ar fresco da noite enchendo meus pulmões. Estava acabado. Eu tinha cortado laços da maneira que deveria ter feito anos atrás. Não havia mais fingimento. Nenhuma tentativa de ganhar a aprovação de pessoas que nunca se importaram comigo a menos que eu me encaixasse na imagem do que elas achavam que eu deveria ser. Dirigi para casa naquela noite em silêncio, sentindo um peso sendo tirado dos meus ombros a cada quilômetro. Mas mesmo sentada na minha sala de estar silenciosa naquela noite, havia uma parte de mim que não conseguia deixar de se perguntar se eu tinha ido longe demais. Eu tinha realmente feito a coisa certa? Tinha sido muito dura? Os dias seguintes foram um borrão de mensagens e ligações que não atendi. Não olhei para as redes sociais porque sabia que estavam cheias das consequências da cena que eu tinha feito, a comemoração do aniversário do meu pai. Eu tinha humilhado publicamente ele e Stephanie, minha madrasta, que eu sempre senti que estava tentando me empurrar para fora em favor do próprio mundo perfeito. O grupo da família no chat estava explodindo de mensagens, mas fiquei em silêncio, insegura se conseguiria enfrentar a confrontação que viria. Finalmente recebi uma mensagem da minha tia. A única pessoa que parecia me entender, perguntando se eu estava bem.
Eu não sabia o que dizer. Estava bem, melhor do que estivera em anos, mas também um pouco insegura. Disse a ela que precisava de tempo. Ela não insistiu. Meu pai me ligou na manhã seguinte. Onde você está? Ele perguntou no tom familiar, aquele que sempre soava como se eu o decepcionasse, não importava o que eu fizesse. Estou em casa, eu disse. Não vou voltar. O silêncio dele foi tudo o que eu precisava saber. Você não pode simplesmente ir embora assim. Você sabe, ele disse após uma longa pausa. Essa família, temos que ficar juntos. Nem hesitei. Não se ficar juntos significa fingir ser alguém que não sou. Não mais. Essa foi a última vez que conversamos. Semanas se passaram e fiquei longe de todos os eventos familiares, casamentos, festas de aniversário e qualquer outra coisa que tentassem organizar. O resto da minha família ou se alinhou com a visão do meu pai e de Stephanie ou fingiu que nada tinha acontecido. Ouvi dizer que meu pai estava magoado, que Stephanie estava furiosa, que meu irmão e irmã estavam decepcionados comigo por fazer uma cena. Mas nada disso me incomodou. Eu sabia que tinha feito a coisa certa para mim. Ainda estou vivendo minha vida, ainda prosperando. E embora não esteja exatamente feliz por ter cortado relações com todos, sinto uma paz que não conhecia há anos. Não falo com ninguém da família desde aquele dia. Então aqui estou eu perguntando. Fui uma idiota por sair assim por fazer o brinde e cortar relações completamente? Fui longe demais ou estava justificada em finalmente me defender? Sei que nunca vou ter a aprovação do meu pai. Sei que nunca serei a filha que ele queria, mas uma parte de mim acha que talvez eu finalmente tenha entendido que não preciso ser. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura. Desejamos a você um bom humor e um dia feliz.